play. Qualquer coisa eu mesmo pego ela aí atrás. Tá. Você já teve problemas em gastar muita argamassa ou ter um mau planejamento na quantidade de argamassa que você utilizar para poder fazer o assentamento do porcelanato ou a solicitação que fizeram para você comprar? Então, hoje vamos entender na prática, né, Silvio? Como entender a quantidade de argamassa que vocês vão precisar utilizar dependendo do porcelanato que vocês vão assentar. Então, roda a vinheta. Aí, mesmo esqueminha lá, vou fazer a mesma introdução e tal. Eu vou dar uma explicada depois, te apresentar, sobre esse lance do cálculo. Aí depois a gente entra na explicação prática do que geralmente você analisa aí, que você falou, contrapiso, contrapisinho mais rústico que nem aqui, ou um contrapiso mais planinho. E aí a gente comenta essas diferenças aí. Essa quantidade você vai muito pela experiência que você já teve, né? Ah, sim, 30 anos de experiência, você pode ver aqui. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramagnoli e aqui com uma carinha já familiar aqui no canal, o Silvio Legieri, azulejista. O Silvio que trabalha aí aqui na região do interior, principalmente a cidade de Piracicaba e região, né, Silvio? É, cidades mais próximas aqui, Piracicaba. Então se você estiver precisando de um azulejista em Piracicaba, o contato do Silvio está aqui embaixo. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre os 30 anos de experiência do Silvio contra a aplicação de um método de cálculo para a gente saber quanto de argamassa a gente vai utilizar. Geralmente, Silvio, quando a gente vai planejar uma obra, uma reforma, a gente estima a quantidade de argamassa baseado em alguns parâmetros de cálculo, geralmente normativos, pela espessura da argamassa que vai ser utilizado, mais ou menos uma média do dente da desempenadeira a ser utilizado, dependendo do local vai ter aplicação dupla, né? Tanto no eu ia falar um negócio mó técnico. Tanto no piso quanto na peça, mas eu queria trazer para o pessoal hoje um pensamento e justamente uma análise do que tem que pensar e entender até, né? Porque às vezes a pessoa pode ser que ela não entenda o porquê está gastando tanta argamassa na aplicação do porcelanato dela, né? Como que na prática você analisa isso? Falei. Travou. Não, perdi Você pode começar explicando a parte do piso mesmo, tipo, o piso mais rústico e tal. A quantidade de cimento cola que é gasta num serviço, a gente leva muito em conta o tamanho das peças, né? Um porcelanato grande, você vai gastar mais cimento cola. E também o contrapiso, como que está o contrapiso, né? Se ele está bem niveladinho, eu costumo trabalhar muito em apartamento, né? Aí a gente pega aquele contrapiso bem lisinho, bem plano. Aí a gente trabalha até com uma desempenadeira com o dente mais baixo, né? Porque não precisa fazer muita correção. Quando é uma área um pouco mais rústica, que tem alguma diferença ou outra, a gente já deve trabalhar com uma desempenadeira com dente bem mais alto, né? Aí você gasta bem mais cimento cola também. Que é o exemplo daqui, né, Silvio? Aqui é considerado já um piso, né? A galera dá para ver um piso um pouco mais grosseiro contra piso, né? Sim, sim. Aqui esse seria o caso de você usar já a desempenadeira com dente mais alto, o que logo gasta um pouquinho mais de cimento e cola. Sim, aqui eu estou usando até uma desempenadeira aqui. Percebe que o dente dela é bem alto, né? Tem uns 2 centímetros, não, até mais, 3, né, quase. Não, tem uns 2 centímetros. 2 centímetros. E esse dente mais alto é perfeito para fazer essa correção, né? Alguma imperfeição que tem no piso, com essa desempenadeira, com esse dente mais alto, a gente consegue fazer uma aplicação do porcelanato, deixando ele mais planinho, né? Com mais qualidade. Ô Silvio, em questões de quantidade, como que geralmente você estima quando você vai fazer o serviço, né? Para até o pessoal entender mais ou menos como que funciona na cabeça de quem executa, o quanto você estima que vai ser utilizado de argamassa, para poder passar ali para o cliente a sua visão, né? Que até nós, que às vezes a gente faz o planejamento, a gente sempre recomenda para o cliente conversar com quem vai executar, porque cada pessoa tem uma forma de aplicar, uma técnica de aplicar. Então, às vezes a técnica do Silvio gasta menos, a do Zezinho gasta um pouco mais, ou até das irregularidades que a gente não consegue prever a nível de projeto, né?
É o que eu disse antes, né? Se a gente tem uma base bem planinha, bem nivelada, você vai gastar menos semente de cola. Numa base assim, que tá bem plana, vai dar uma média de 3 a 3,5 metros quadrados por saco de semente de cola, saco de 20 quilos, né, de semente de cola. Já numa área externa, que nem essa que a gente está aqui, você vai ter praticamente 2 metros quadrados só, por saco. É uma redução quase que pela metade, né? É uma redução considerável, né? Mas para ter um bom resultado, você vai ter que ter esse gasto, né? Isso faz parte. E essa análise que você faz é muito baseada na experiência mesmo que você tem. Tipo, todos esses anos sempre aplicando e vendo uma média que acontece, né? Tipos de material, os tipos de contrapiso diferente que a gente pega, com o passar do tempo aí a gente consegue ter uma base bem precisa disso, né? Aí quase sempre quando eu dou uma relação de material com uma pessoa, a quantidade de semente cola praticamente bate certinho, né? Aqui para esse serviço, Silvio, aqui a gente está falando de uma área externa, né? Não sei chutar quantos metros quadrados tem aqui. Eu acho que uns 80 metros por aí, parece que uns 80 metros. Quantos sacos mais ou menos você pensou aqui, baseado nos 2 metros que você falou, dá uns 40 sacos mais ou menos? Como essa parte de trás aqui a gente fez uma correção, então conseguiu deixar o contrapiso um pouco melhor, né? Aí, acho que uma média de 70 sacos a princípio aqui. Por conta da correção que teve do contrapiso. Por conta da correção que eu fiz antes, né? E é justamente essa variável que eu queria salientar para o pessoal, porque assim, o cimento e cola, se ele vai ser utilizado ali para conseguir ter um nivelamento melhor, uma trabalhabilidade do contrapiso, tudo tem que ser levado em conta, né, Silvio? Então não é uma regra de tipo assim, tem 80 metros de piso, vou comprar 30 sacos. Não, tem tudo ver a aplicação prática. Só lembrando também que essa correção que eu fiz, muito foi por conta de um caimento, né? Porque estava empoçando água e foi para melhorar um caimento. Não foi uma coisa que eu fiz para gastar menos semente de cola depois, né? A ideia não era essa. Mas por consequência ele ficou melhor, ficou mais planinho, então diminuiu o consumo de semente de cola nessa parte aqui. Mas quando você tem um contrapiso e ele está mais ou menos nivelado, mas ele tem meio rústico, foi feito com pedra, você não precisa necessariamente fazer um contrapiso em cima, às vezes até por conta de altura, né? Em relação à porta, essas coisas. Então a gente consegue fazer a aplicação, aí é que eu digo que você vai gastar mais semente de cola, né? Porque a gente trabalha com uma desempenadeira com um dente maior, né? Se a diferença tiver maior, eu trabalho com uma desempenadeira com dente maior ainda que aquela. Aí é o que você falou, quase 3 centímetros ali de dente ali para fazer uma correção adequada. E aí é praticamente o dobro de uma desempenadeira de dente pequeno, né? Que vai ter ali mais ou menos 1 centímetro. Aquilo que a gente falou. Eu trabalho muito em apartamento, numa área interna, num apartamento bem planinho. O dente é a metade disso aí, 1 centímetro, 1,2. Então, é essa análise que você tem que fazer se você está prestando serviço para alguém, ou se você está contratando, que você tem que interpretar junto um profissional que está trabalhando aí no assentamento do seu porcelanato, em saber essas dificuldades, né? E não somente a nível de piso, mas até a nível de parede, porque às vezes o profissional vai assentar um azulejo em uma parede que ela não está retinha, né? Ela não está ali com reboco bem feitinho, e acaba gastando mais argamassa também ali na parede. E lembrando também que esse gasto a mais que tem com semente de cola, né? Ele compensa porque você não vai ter aqueles bicos indesejados, né? Que ninguém suporta quando alguém coloca um porcelanato para ele e dá aquele bico assim que a pessoa vai andar, bate o pé, chega a sentir que está um mais alto que o outro. Então, quando você trabalha com a desempenadeira adequada, você consegue evitar esses dentes, entendeu? Esses bicos indesejáveis. Ou fazer o teste da moedinha, né? Você pega e joga a moedinha ali para ver se ela passa direto na coisa. Ô Felipe, depois vê se você acha algum videozinho do cara jogando a moeda no piso aí pra pôr. O Felipe é o editor do bagulho. Se você gostou dessas dicas, não deixa de dar aquele joinha no vídeo, clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho para acompanhar semanalmente todas as dicas de obra e construção que a gente traz aqui no canal. Aqui do seu lado direito tá passando mais 2 conteúdos que eu tenho certeza que vão te auxiliar aí na sua reforma e na sua obra. E aí, Silvio, acabou? Lavou. Boa!